Como utilizar o XAMPP, né, o LAMP, se você preferir, aqui no Fedora. No caso, eu estou utilizando o Fedora na versão 30. O XAMPP nada mais é do que um ambiente gráfico, né, uma janela onde eu posso startar o Apache, que é o servidor web. Posso startar, por exemplo, o MySQL ou o MariaDB, que é o padrão, né, o open source. Ele instala também o PHP e instala para você um gerenciador do banco de dados. No caso, ele instala para você o PHP-MyAdmin. Aqui no Fedora ou qualquer outra distribuição Linux, esses serviços eles são padrão, ou seja, eu tenho o Apache, né, é nativo do Linux o Apache, é nativo a utilização do MariaDB, então eu não preciso do ambiente gráfico para gerenciá-lo. Eu posso fazer isso manualmente. Então, é até o ideal que você faça isso para que você tenha um ambiente de servidor mais próximo possível lá do servidor onde você vai hospedar o teu site ou a tua aplicação. Então, como que isso é feito? Como é que eu utilizo esse serviço? Eu vou utilizar aqui o terminal, ok? O ideal, por causa da instalação do MariaDB, o ideal é que eu tenha um usuário root, para que eu possa realizar essa instalação sem nenhuma dor de cabeça. Por padrão, por exemplo, o Fedora ou mesmo o Ubuntu não apresentam o usuário root. Então existe o usuário root, mas eu preciso dar uma senha para ele. Então observe que eu estou logado aqui como usuário convencional. Então eu vou usar aqui o sudo pswd. Para quem que eu vou dar a senha? Vou dar a senha para o root. Então o comando pswd é um comando para poder dar uma senha a um usuário. No caso, o usuário root. Eu vou pedir a senha para o sudo, né, que é o meu usuário convencional. Então vou pôr a senha do meu usuário convencional aqui. Agora ele pede a senha para o root. Então vou colocar a senha para o root. Então, ok. Então agora eu tenho o usuário root. Então como é que eu troco para o usuário root? Basta utilizar o comando su. Ele pede a senha do root. Então agora eu estou logado como root, como usuário administrador. Então, a partir de agora, eu não preciso mais utilizar o sudo, né? Posso instalar normalmente aqui o serviço. O primeiro serviço que eu vou instalar, vou usar aqui o dnf -y install, eu vou instalar o Apache, que aqui no Fedora, o serviço é o httpd. Ok, no caso ele estava pré-instalado. Possivelmente, se você atualizou aqui o teu sistema, por padrão agora o meu serviço Apache vai estar rodando. Ok. Vamos verificar, ele está instalado, mas não quer dizer que ele está rodando, na verdade, né? Vamos checar se ele realmente está em execução. Vou usar aqui o systemctl status httpd. Então observe que ele está instalado, né? Mas ele não está funcionando, ele está inativo. Então se eu usar aqui o systemctl start httpd, rodou, né? Vamos checar então, systemctl status httpd. Então agora meu amigo está em funcionamento. Vamos checar. Então vou usar aqui, por exemplo, o Mozilla Firefox. E vou utilizar aqui o localhost. Então, meu Apache está funcionando. Está rodando. Ok. Detalhe importante aqui é o seguinte. Se eu reiniciar essa máquina, o Apache não vai rodar, subir sozinho. Depende, né? Você vai precisar disso? Você que sabe. Se você utiliza essa máquina para outras coisas, você não vai usar todo dia, por exemplo, o Apache, o ideal é que você não starte ele automaticamente para que não ocupe memória da sua máquina. Mas caso você deseje isso, então você usa o systemctl enable httpd. O que você vai fazer? Quando essa máquina reiniciar, o Apache vai subir sozinho, sem que você tenha que usar o comando systemctl start httpd. Ele já sobe automaticamente. Caso você não queira que isso aconteça, então eu vou usar aqui o disable httpd. Então, esse serviço não vai startar mais automaticamente,
Então sempre que eu precisar usar o Apache, eu preciso vir aqui no terminal, systemctl start httpd. Apache ok. Próximo passo nós vamos para o MariaDB, que é o banco de dados, né? Então eu vou usar aqui o dnf -y install, é o MariaDB server e o MariaDB. São duas aplicações que eu vou instalar. Ok, então eu vou aqui aguardar a instalação do MariaDB. Ok, está instalado. Ele está instalado, mas não está em execução. Então, mesmo se eu utilizar aqui o sysctl status mariadb, então está inativo. Vamos subir ele então. Sysctl start mariadb. Então, a mesma coisa, né? Esse serviço não vai subir automaticamente. Se eu desejar que esse serviço suba automaticamente quando a máquina for ligada, eu uso aqui o enable mariadb. Esse serviço vai subir automaticamente quando a máquina for ligada. No meu caso aqui, essa máquina eu uso para outras coisas e o banco de dados costuma ocupar muita memória. Então, vou dar aqui o disable. Ok. Então, o serviço ele está rodando. MariaDB. Ok. Está em execução. Só aqui, no caso, eu preciso cadastrar o root do MariaDB. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um comandinho do MySQL, que é o mysql secure_installation. Então, mysql_secure_installation. Ele pede a senha padrão do root. Agora que você instala o MySQL, o MariaDB, a senha padrão é um Enter. Você vai dar um Enter. Ele pergunta, você quer trocar a senha? Quero. Então, yes. Por segurança, o ideal é que você tenha uma senha, apesar de ser um ambiente de teste, mas vamos colocar uma senha aqui. Vou pôr a mesma senha do root. Então tá aí. Ele pergunta se eu quero remover usuários anônimos. Então o padrão é tudo yes. Então vou dar um Enter. Remover o acesso remoto do root. Então yes, yes, yes. Ok. Para checar se foi tudo ok, você vai usar um comandinho que é o mysql -u usuário -p. No caso o root. Senha. Então, estou logado no MariaDB. Lógico que, no caso aqui, precisaria criar a tabela, então create, table, parará, parará, parará. O ideal é que eu tenha um ambiente gráfico para gerenciar isso daqui, né? A não ser que você queira realmente gerenciar direto aqui pela linha de comando. Existem outros gerenciadores, né, para o MariaDB. O padrão do XAMPP lá, por exemplo, do WAMP, do LAMP, é o phpMyAdmin. Nós vamos instalá-lo. O meu PHP que ele não está instalado. Então como é que eu vou instalar ele? Como é uma série de versões que eu vou utilizar, aqui na descrição você tem um link para download de um arquivo com uma série o comando que nós vamos utilizar na verdade, né? Deixa eu abri-lo aqui. Esse carinha aqui que é o PHP 7. Então aqui eu tenho, deixa eu dar um Ctrl C aqui. Tá piscando assim que eu estou usando máquina virtual. Vou colar. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma série de comandos. Tem o HTTPD aqui que por desencargo de consciência, mas já está instalado, né? O Apache já está instalado. Então, tem uma série de versões para o PHP. Se você utiliza lá o PHP, se você usa o PDO, que é aquela classe para conexão com o banco de dados, que é o padrão hoje em dia, você vai adicionar aqui o PHP-PDO. Faça isso porque pode ser que a aplicação que você vai criar vá utilizar. Então, Enter.
Foi. PHP instalado, para checar a versão, ó, PHP -v, então 7.3.6, né, versão do CLI no caso aqui. Ok. Agora vem o phpMyAdmin. Então, -y install phpMyAdmin. M maiúsculo, A maiúsculo. Vou então aguardar aqui a instalação. Ok, foi instalado. Como o phpMyAdmin está vinculado ao Apache, né, como ele é executado pelo Apache, eu vou ter que restartar o Apache aqui. Ó. Então, restart httpd. Ok, vamos checar se foi instalado mesmo. Então, localhost /phpMyAdmin. Descartar aqui. Foi, né? Usuário root e a senha que você cadastrou lá. Vai ser essa mesma senha para você conectar, né, o banco de dados. Vamos save aqui para salvar. Então, está funcionando. Eu poderia criar um banco de dados. Tudo bonitinho. Ok. Vamos a outro exemplo, né? Meu Apache está rodando. Onde que eu crio aqui onde é que é a pasta padrão do servidor web? Então tá aqui, ó. É o etc no var /var www. Deixa eu dar um enter aqui, dar um ls só para você ver. Esse amiguinho aqui, ó, HTML. Ó. Então é aqui que eu criaria o meu site. Vou criar um exemplo. Vou usar o nano aqui, index.html. Logicamente é só um exemplo, né? HTML. Vou criar aqui um testando 1, 2, 3. Poderia fazer aqui pelo ambiente gráfico também, né? Só por costume. Vou dar Ctrl O, salvei, Ctrl X, restart o sistema, só por desencargo de consciência. Ok, vamos checar. Localhost, testando 1, 2, 3. Então, tá aí. Então, dessa forma, é possível você usar aí o ambiente de teste, né, o XAMPP, aqui no Fedora, sem que você precise aí de software de terceiro, só utilizando os serviços padrão do Linux. Finalizamos aqui esse vídeo. Obrigado e até a próxima.